Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? E hoje nós vamos fazer uma pequena análise sobre a música Senhor Presidente do Projota, tá certo? Esse conteúdo é trabalhado foi trabalhar com a turma do terceiro ano do ensino médio, então nós não vamos ouvir a música, vamos só trabalhar a letra, tá certo? Então o Projota ele inicia assim a música: a gente paga para nascer, paga para morar, paga para perder e também paga para ganhar. Paga para viver, paga para sonhar. A gente paga para morrer e o filho paga para enterrar. Ou seja, aqui está claro, né, a questão do capitalismo na nossa sociedade atual. Né? O que é que se trata o capitalismo? Né? No capitalismo, você é alguém desde que você paga, desde que você tenha dinheiro, tenha capital. Né? E aí, quando você também morre, chega ao fim, né? E aí, até para que você seja enterrado, né? Seja se dado um destino àquele material, o seu corpo, né? Também tem que se haver o que? Um pagamento sobre o filho, né? Isso é muito amplo, né? Porque no nosso país, né? Para nascer a pessoa paga porque, né? Existe todo um gasto com vestimentas, né? Com cirurgia, né? Nem sempre o SUS ele tá trabalhando de forma certa. Quando você faz a cirurgia pelo SUS, depois também tem todo um processo de tratamento, né? Pós o parto, né? Paga para morar, ninguém mora de graça em canto nenhum, né? Até para perder em questão de jogos de azar, né? Então, assim, muito pertinente a questão aqui do Projota, quando ele fala disso com relação ao capitalismo, né? Se a gente ganhar alguma coisa, até para isso a gente paga, a gente gasta, né? Viver é gastar, né? Pagar por algo, sonhar, ter desejos também, né? E aí ele vem dizer, vontade a gente tem, mas não tem aonde trabalhar, ou seja, a questão ele vem trazer de forma clara, né, o problema do desemprego, né? Muitas pessoas procuram emprego, porém não encontram, né? E aí o aumento do desemprego, o índice alto, né, do exército de reserva, tá bom? Aí justiça a gente tem, mas só para quem pode pagar, ou seja, né, nem todo mundo tem acesso à justiça, e aí a gente vê casos, né, de pessoas que foram defendidas pelos defensores públicos, que eram inocentes, deveriam ter saído, né, da delegacia, ou da delegacia, não me desculpem, do presídio, e não saíram por quê? Porque houve um problema dentro da justiça, né, e aí no momento que botam um advogado privado, né, eles mandam reabrir o habeas corpus e tiram o sujeito dentro da prisão, né. Ocorre, ou seja, justiça é para quem pode pagar, né? Quem não pode, infelizmente, a justiça é nada, né? Bem crítico, né, dessa questão do capitalismo. É uma música bem crítica do que é o capitalista, né? Do modelo capitalista, que é esse modelo que a gente vive na atualidade. A coragem a gente tem, mas não tem forças para lutar, né? Questão do cansaço de lutar contra os problemas sociais. Nem todo mundo tem mais força para lutar porque as coisas não mudam, né? E aí ele vem, então a gente sai de casa sem saber se vai voltar. E aí vem vocês pegar o nosso dinheiro. Crime não é crime quando é um crime bem feito. Viver dessa maneira que eu não aceito. Enquanto isso o povo chora sem ter onde morar, né? E aí de forma bem clara ele também critica aqui, né, a situação da população em geral, né, que às vezes não sabe se volta para casa porque a situação tá difícil, né, o desespero. E aqui bem crítica, né, uma crítica bem clara à questão da corrupção política, né? Vocês pegam o que é nosso de direito, ou seja, o que a gente paga de impostos deveria voltar para a população como benefício social, né? Em saúde, educação, moradia, saneamento básico. E o que é que está acontecendo, né? Os políticos estão pegando esse dinheiro e criando suas economias privadas em paraísos fiscais, né? E nem todos são o que respondem por isso, são presos por isso. Por quê? Né? Porque não se consegue provar, ou seja, crime só é crime quando é crime que não é bem feito, né? Quando é um crime bem feito, não consegue provar, por mais que você saiba, então você não responde, né? Tá certo? E aí a crítica clara que ele faz aos, né, os bandidos de colarinho branco, né? Aí viver dessa maneira é algo que eu não aceito, ou seja, é algo que eu fico indignado, né? Porque o povo chora sem ter onde morar, por falta de habitação, né? E por que isso ocorre? Porque tem alguém que está pegando o que é nosso de forma de apropriação indébita, né? Ou seja, apropriação que não deveria ocorrer. Aí ele continua.
Mas existe uma chama acesa dentro do meu peito, porque já não dá mais para viver desse jeito. Quando o povo explodir, vai ser só causa e efeito. Efeito que abastece o meu pulmão e me faz cantar. E aí ele chama o nome da música, né? Senhor presidente, esse país está doente. Nosso povo já não aguenta mais. Senhor presidente, como você se sente ao ver a fila dos nossos hospitais, né? E aí ele vem mostrar, né, que as pessoas estão já o quê? Estão se revoltando, estão revoltadas, né? Por isso chama acesa dentro do peito, né? Porque a situação está tão precária, está tão, né, que as pessoas começam a entrar em estado de combustão, me desculpem, estado de combustão, então não aguentam. Então, ele, né, como assim, ninguém aguenta mais viver desse jeito. Então, um dia o povo vai explodir, ele não vai aguentar guardar isso. E vai ser só causa e efeito. Causa, né, a omissão do governo, a omissão do Estado com relação às atividades, com relação à sociedade em geral. E aí o povo vai o quê? Entrar nas ruas, né, e rebelar de certa forma, criar uma certa revolução. Isso vai ser o quê? Isso vai ser o efeito da causa da omissão do Estado, né? Dessa falta da ajuda do Estado para essas pessoas. Então ele vem dizer, ele já não aguenta mais, é tanto que ele já o quê? Ele já está com o efeito disso nele já está sendo o quê? Ter forças para cantar, né? Já está baixando o pulmão para ele cantar e fazer essa denúncia, né? E aí ele chama o nosso representante máximo, né, do governo, o nosso político máximo, que seria o presidente, né? Senhor presidente, né? Ele não está se referindo ao presidente, ao Bolsonaro ou qualquer outro que venha posterior. Ele está representando a figura do presidente, aquele líder máximo do país, aquele que representa a nossa nação. E aí ele vem dizer que o país está doente, o povo não aguenta mais essa situação, né? E aí como é que ele se sente ao ver a fila enorme dos hospitais, né? Uma crítica grande, né? Falando sobre a questão do SUS, né? A falta de financiamento, o subfinanciamento do SUS, né? O SUS ele se torna subfinanciado e daí o que é que acontece? A saúde, né? Ela cai. E aí tem pessoas que necessitam de uma emergência, né? De uma cirurgia de emergência, de exames, tratamento para cânceres e o que é que acontece? Não conseguem, né? Porque as filas são enormes. Por quê? Porque não existe um investimento, né? De novo, a omissão do Estado, não existe um investimento nessa causa. Por quê? Porque alguém está pegando o nosso dinheiro que não deveria pegar, né? A questão da corrupção. Né? A música é muito crítica, essa do Projota, né? E aí ele continua, senhor presidente, até queria que a gente se entendesse, mas não sei como se faz. Por que não sabe como se faz? Né? A crítica é clara, né? Que o presidente ele tá o quê? Ele tá somente, de certa forma, escutando os interesses da classe que está no poder, esquecendo os interesses do povo. Por isso ele não sabe como se entender com esse sujeito, né? Com esse líder máximo, né? Dessa nação, esse representante, né? Nosso caso, nosso país, Brasil é uma república, né? Ele não sabe como se entender como representante dessa república. E aí ele vem e faz a crítica, né? Porque essa noite se foi mais um menino ali na rua de trás. Ou seja, aquela causa lá do menor abandonado, né? Das crianças soltas na rua por falta de omissão do Estado, né? Aí diz assim, mas a gente não tem o Conselho Tutelar, não tem o ECA, né? Mas você vê, o ECA fez justamente agora em 2020, 30 anos de existência e as crianças ainda continuam sendo vítimas, né? De omissão do Estado, vítima de abandono, né? Passam fome, vivem nas ruas, né? Muitas vezes o Conselho Tutelar é acionado, mas na prática não é feito nada com relação àquela criança, né? Muitas vezes quando o Estado vem tomar uma posição, a criança já está morta, né? O que é triste, o que é crítico, né? E aí ele vem, esse é meu país tão lindo que não tem furacão. Ou seja, aqui no Brasil não tem um furacão para destruir, né? Mas existem muitos problemas que vêm destruí-lo de outra forma. E ele vem de um povo que ainda segue um órfão de seu pai da nação, de uma pátria mãe solteira da sua população, onde o salário vale menos que o preço de um pão. Né? E aí ele vem mostrar a crítica grande aqui da omissão do Estado, quando ele vem dizer que o povo segue órfão do seu pai da nação. Quem é o pai da nação, né? É o representante político, é o presidente, é a nossa democracia, né? E aí o que é que acontece? A democracia, que é o governo do povo para o povo, ele não está
quer ou não, de certa forma, abastecendo as necessidades do povo. Por isso que o povo está órfão, né? Os cidadãos estão órfãos, né? E uma pátria, mãe solteira. O que é a mãe solteira? É aquela mãe que tenta se resolver sozinha, né? Então, a pátria brasileira tenta resolver tudo sozinha, né? E não resolve nada, na verdade, né? Ou seja, a mãe solteira da população é aquela que tenta ajudar, a mãe é aquela que só protege, só dá o nome, mas realmente, de fato, ela não faz nada, né? E aí ele vem fazer uma crítica ao salário mínimo, né? Aquele salário que vale menos que um pão, ou seja, aquele salário que as pessoas trabalham, vivem o mês todo para receber, mas no final do mês, né? Ganham menos que o preço de um pão. Não que o preço do pão, em outras palavras, quer dizer que não dá para o quê? Para se sustentar. O salário que mal dá para a subsistência do ser humano, né? Uma crítica muito grande à crítica do Projota, né? E aí ele continua. Dorme um menino na rua descansando seus pés, viajando para a lua num papelote de 10. Ó pátria amada e mal amada por filhos infiéis, diga quem comandas, que eu te direi quem tu és. Eis que vem vocês pegar nosso dinheiro, o crime não é mais um crime quando é um crime perfeito. E aí ele retoma o que ele já disse anteriormente na música, né? E aí ele vem de novo trazer a crítica ao menor abandonado, né? Aquela criança que está solta, que está sem, né, sem o papel, sem os órgãos públicos, né? Sem o papel da população em si, né? Cuidando dela. E aí ele viu que é na rua descalço, né? E muitas vezes, por não ter o que comer, não ter como viver, o mundo da criança é o quê? Ele entra no mundo das drogas. Por isso que ele viaja para a lua no papelote de 10, uma forma dele encarar aquela realidade que é dura, né? E aí, ó pátria amada e mal amada por filhos infiéis, né? Por quê? Porque todos nós, né, somos culpados disto, né? Principalmente por colocarmos quem está no poder, e quem está no poder por não tomar nenhuma atitude, né? E aí ele reforça dizendo assim, diga quem te comanda, ou seja, diga quem está no poder político da tua nação, que eu vou te dizer quem é essa nação, quem tu és, né? E aí ele vai continua de novo a crítica à corrupção, né? A questão de pegar no dinheiro e o crime, só é crime quando não é crime bem feito, tá bom? Então, isso é uma pequena análise da música, assim, o presidente do Projota, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar seu joinha. Um abração, até mais.